Olá, pessoal. Ah, Hoje a gente vai seguir com aquele caso clínico que eu apresentei na última aula, tá? E vai servir como um apoio aí para vocês despertarem a criatividade de vocês, ok? Bom, então, apresentando o caso para vocês novamente, né? Então, uma paciente de sexo feminino de 60 anos, com IMC de 28 e diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca. Ela apresenta artrose de joelho esquerdo, né, e já realizou esterectomia e apendicectomia. Esterectomia é a retirada de útero e apendicectomia a retirada de apêndice. Não está falando quanto tempo isso realizou, mas parte do princípio de que seja há muito tempo. Se fosse recente, estaria aqui no caso clínico. Em teste cardiopulmonar de exercício, mostrou que a frequência de repouso é de 60 batimentos por minuto. Tá? E há 3 meses a paciente já faz o programa de treinamento convencional. Tá? Então ela está na reabilitação cardiovascular de fase 2 e ela faz o tratamento 2 vezes por semana. Tá? Aí o seu colega fisioterapeuta entrou de férias e pediu para que você atendesse essa paciente durante um período. Tá? Para você fazer isso, óbvio que você vai ter que realizar o cálculo, né, da frequência cardíaca máxima e a frequência de treinamento, certo? Então vamos lá. O que a gente precisa considerar, né, com a IC de 28, tá? Então ela já está num sobrepeso aí, certo? E ela apresenta artrose no joelho esquerdo, tá? Isso é importante para a gente saber? Sim, é importante para a gente saber, tá? Já já vocês vão saber por quê. Ela tem cirurgias prévias, né? Uma apendicectomia e uma esterectomia realizada há um bom tempo, e isso significa que não teremos que nos preocupar com isso, a não ser que ela relate, tá? Ela tem uma frequência cardíaca de repouso de 60 batimentos por minuto. Para que a gente precisa disso? Para a gente fazer os cálculos, né? E ela já está no programa de reabilitação cardiovascular fase 2, 2 vezes por semana. Tá? E ela já faz isso há 3 meses. Tá? Então, isso significa que ela já deve ter ganho algum condicionamento. Certo? Então, vamos lá. Aqui a gente fez os cálculos, né? Então, ó, frequência cardíaca máxima, eu utilizei a fórmula de Tanaka, tá? Então, a frequência cardíaca máxima dela é de 166 batimentos por minuto, tá? Aí eu joguei na fórmula aqui, ó, da frequência cardíaca de treinamento, tá? E aqui a gente precisa trabalhar numa faixa, tá? Ela já está há 3 meses, né, em reabilitação, isso significa que a gente precisa fazer um cálculo na faixa. Então eu utilizei de 40 a 60%, que é a zona lá de reabilitação, ok? E jogando nas fórmulas aqui, ó, então a frequência cardíaca de treinamento dela vai poder variar de 102 a 123 batimentos por minuto, tá? Então, na sua monitorização, né, a frequência cardíaca deve estar entre esses parâmetros aqui. Mas o que eu vou dizer para vocês, tá? Se acontecer de vocês estarem atendendo um paciente e a paciente está em 123 batimentos por minuto aqui, que é o cálculo da frequência cardíaca máxima, e ela estiver, né, bem, tá? Significa que você pode progredir, tá? Você pode chegar aos 130 batimentos por minuto sem problema nenhum, tá? E isso tudo vai depender da sintomatologia da paciente, certo? Então vamos lá, olha o que eu prescrevi para ela aqui. Tá? Então aqui, ó, a gente tem que lembrar que nós temos um aquecimento, nós temos um treinamento e nós temos um resfriamento. Tá? Essa paciente vem 2 vezes por semana, então o atendimento dela deve ser um pouquinho maior, tá? Porque são só 2 vezes por semana, tá? Eu gosto, se vem 2 vezes por semana, que ela venha na segunda e na quinta, ou na terça e na sexta. Por quê? Porque isso dá um intervalo maior, tá? De nada adianta ela vir segunda e quarta, né? E ficar quinta, sexta, sábado, domingo
sem realizar nenhum estímulo, tá? Por isso que eu prefiro fazer segundas e quintas, né? E terças e sextas. Segunda e sexta também dá, porque daí dá 2 dias de intervalo, tá? É... Bom, então o aquecimento aqui eu coloquei alguns padrões ventilatórios reexpansivos com abdução de membros superiores, tá? Padrão ventilatório reexpansivo vocês vão ver no semestre que vem, tá? Mas aqui basicamente dá para a gente pensar num padrão ventilatório com inspiração profunda, né? Então você pede para o indivíduo puxar o ar pelo nariz até o máximo, né? Soltar pela boca, né? Devagar, associando a uma abdução de membros superiores. Pode fazer isso umas 10 vezes, tá? Uh, e exercícios metabólicos de membros inferiores, tá? Então vamos fazer um exercício metabólico aí de membros inferiores. Pode ser com circundução de tornozelo, né? Ou até mesmo fazer subida estacionária, né? Levantando o tornozelo, o calcanhar do pé, né? E fazer alternado, certo? Por um período aí, né? No máximo durante 5 minutos, tá? Aí a gente pode ir alternando, né? Faz 2, 3 padrões ventilatórios, aí faz 2, 3 exercícios metabólicos, né? Séries, né, de exercícios metabólicos, tá? Para que a gente possa ir para a parte de treinamento, tá? Então, o que eu coloquei aqui, né? O treinamento ele vai estar dividido entre treino resistido e treino aeróbico, tá? Que daí é o componente maior do nosso atendimento, tá? Então, se eu usei aí 5 minutos para aquecimento, eu posso usar 5 minutos para resfriamento e daí eu posso utilizar aí 40 minutos para a parte de treinamento, tá? Ah, professor, mas não é muito? Não, por quê? Porque a gente vai fazer um treino em que a gente vai dar descanso para esse paciente, né? Bom, o que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei um treino resistido, tá? Em que a gente vai fazer um agachamento com arremesso de bola, tá? Então, como que funciona? Como eu costumo fazer, tá? Eu coloco o indivíduo de frente para o espaldar, tá? Coloco ele numa cadeira, tá? E peço para ele sentar na cadeira e levantar. E quando ele estiver levantado, ele vai arremessar a bola, né, para na parede, né, enfim, no espaldar. Eu uso espaldar porque tem a, a barra de cima que daí pode funcionar como uma meta para ele, né? Então você coloca o indivíduo sentado, ele levanta, arremessa a bola e fala para a bola e fala para a paciente quicar a bola nessa barra para que a bola volte para ela, né? Então a partir do momento que arremessou, voltou para ela, aí é a hora dela sentar. Então ela vai fazer isso, ó, 4 vezes de 10 repetições. Então são 4 séries de 10 repetições. Então a pessoa vai fazer as 10 repetições, né, e vai descansar. Né? E depois, quanto tempo de descanso? Bom, esses tempos de descanso precisam ser superiores a 1 minuto, tá? Você pode fazer esse descanso conforme a frequência cardíaca dela, tá? Se a frequência cardíaca passar dos 123 batimentos, que é a nossa zona de treinamento, aí você faz o descanso até ela voltar aos períodos, a frequência cardíaca próxima do repouso ou um pouco mais baixo daquela frequência cardíaca de treinamento inicial de 40% que a gente tinha feito o treinamento, que deu 102 batimentos por minuto, certo? Lembrando, né, que você vai ter que monitorizar isso constantemente. O ideal é que a gente monitore com um frequencímetro, tá? Que é um dispositivo que a gente acopla no peitoral, tá? E a pessoa realiza aí o atendimento, tá? Hoje em dia tem alguns relógios, né, de smartphone que conseguem fazer isso também, mas aí vai depender da pessoa ter esse equipamento ou não, né?
Dá para fazer com o oxímetro também, só que daí a gente não vai conseguir realizar o exercício com o oxímetro acoplado nele, tá? Na paciente, tá? Então esse é o nosso treino resistido, tá? A gente está fazendo agachamento, tá? Com arremesso de bola. Professor, a paciente tem artrose de joelho, tá? Sim, ela tem artrose de joelho, mas ela já faz o tratamento aí, ela já está em tratamento há mais de 3 meses. Então, não vai ter partes do princípio de que ela não vai ter problemas em realizar o agachamento, tá? Ela vai estar realizando aqui em séries, né? Então a gente não vai estar sobrecarregando essa articulação. E se por um acaso o banco que ela estiver sentando é muito baixo, ou mesmo que não seja baixo, incomode, né, a gente pode adaptar isso aí, né? Então aumentando o banco, fazendo ela agachar menos, tá? Isso acaba gerando aí uma melhora aí para a execução desse exercício, tá? Aí a gente vai para o treino aeróbico, tá? O que eu coloquei aqui de sugestão, né? Então, vamos fazer circuitos alternados, tá? Pessoal, a gente tem que pensar, né, que é muito fácil a gente deixar a pessoa assim, vamos colocar a pessoa na bicicleta ergométrica por 40 minutos e pronto, né? E a gente fica só monitorando lá quando tiver na frequência cardíaca de treinamento, tá? Vai chegar um ponto que esses exercícios vão ser chatos, tá? A pessoa vai ficar fazendo e vai acabar ficando maçante para ela e vai ficar maçante para você, tá? Então aqui eu propus com circuitos alternados, tá? Então a gente vai fazer 4 vezes. O que a gente vai fazer 4 vezes, tá? 2 minutos de bicicleta ergométrica, 3 minutos de descanso, tá? Isso fecha a bicicleta ergométrica. Depois, 2 minutos de trampolim com 3 minutos de descanso, tá? Isso é uma série. A gente vai fazer 4 vezes, tá? Então, o que a pessoa vai fazer? Vai andar de bicicleta por 2 minutos, depois vai ficar com 3 minutos de descanso, vai ficar no trampolim por 2 minutos, tá? Vai ficar com 3 minutos de descanso e depois vai fazer novamente esse esquema, tá? Pessoal, respeitando a zona de treinamento que a gente propôs para ela, que é de 40 a 60% ali, né, da frequência cardíaca máxima, tá? Então, assim a gente consegue realizar um treino aeróbico interessante, tá? Por que eu escolhi a bicicleta ergométrica? Porque ela tem artrose de joelho, tá? Ficar na esteira, acho que isso seria meio difícil para essa paciente. Então, por isso eu optei pela bicicleta ergométrica. Trampolim, tá? Então, uma pessoa vai subir no trampolim, na cama elástica, né? E vai ficar simulando a marcha, tá? Por quê? Porque o trampolim também, né, diminui o impacto, né, na articulação, tá? O que temos mais de treino aeróbico que dá para fazer, né? Tem a esteira, mas aqui não cabe, né? Porque ela tem artrose. Dá para fazer degrau, subida e descida em degrau, tá? Só que eu também optei por não colocar aqui por causa da artrose também, tá? O que dá para fazer de treino aeróbico? Piscina, né? Hidro, né? Dá para fazer, né? Lógico, vai depender da disponibilidade do equipamento, tá? Então, assim, não se prendam à bicicleta e esteira apenas, tá? Isso a gente vai ver nas aulas práticas que a gente pode variar os treinos aí, tá? Então, eu fiz esse circuito alternado para não ficar maçante também, ok? Então, ó, 4 séries, sendo que 5 minutos de bicicleta ergométrica aqui, né? 5 minutos em cada estação. Vai dar 10 minutos, 4 vezes vai dar 40 minutos, tá? Aqui. Tá? E o resfriamento, tá? Depois de passado isso, então a pessoa vai passar pela fase de resfriamento, tá? Então a pessoa vai para o autoalongamento passivo de membros inferiores, tá? Vamos pensar que ela já está há 3 meses
em tratamento, então ela já deve ter adquirido, né, uma consciência corporal interessante. Tá? Então vocês vão passar alongamentos aí para quadríceps, tá? Bilateral, para isquiotibiais, né? Para tríceps sural e para peitorais, tá? Alongamentos passivos aí, né, de 30 segundos a 1 minuto, para que a pessoa volte, né, próximo da frequência cardíaca de repouso, tá? Tem alguma outra forma da gente monitorizar, né, a percepção de esforço dessa paciente sem ser a frequência cardíaca? Tem sim, né? Então, durante todo esse atendimento, a gente tem que ficar com a escala de Borg perto, né, para ela ir avaliando, né, qual que é o esforço que ela está, né, naquele momento. Se é de 0 a 10, né, a gente tem que sempre imaginar que tem que ficar entre 4 e 6 aí, tá? Certo, pessoal? Bom, então essa foi a minha proposta, tá? Agora eu vou querer que vocês elaborem melhor essa proposta de atendimento para vocês, para a paciente de vocês, tá? E coloquem isso no trabalho, lá na atividade do Moodle, tá? Aqui, pessoal, eu fiz um exercício de membro inferior e um exercício de membro superior, tá? Associei. Se vocês quiserem, tá? Fica livre para vocês o que vocês querem trabalhar, a conduta de vocês, tá? Se em determinado dia eu quero trabalhar mais membro inferior, se eu quero trabalhar mais membro superior, tá? Então fica a critério aí para vocês, ok? Despertem a criatividade de vocês aí baseado no casinho de hoje, certo? Então até logo e bons estudos!